que você também tem gerência sobre isso. Deixa eu ver o que está escrito aqui embaixo. Ah, ok. Não é Mãe Já está Maria, ao não. vivo. Saiu. Já estamos ao vivo. Porque ela colocou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Beth. Que saudade de você, Beth. Sumiu, me largou, me abandonou. De jeito nenhum, nem você, nem ninguém. Eu só estava passeando. Foi fazendo as viagens nas naves por aí. Também. Foi um movimento muito lindo, onde a gente teve aquele trabalho em Gramado, né, do de Sananda. E aí eu comecei a minha jornada por lá, por Gramado. Então, hoje nós temos a honra, né? O prazer de termos aqui conosco a filha da Beth, a Lena Icó. Né? Antes de tudo, a Lena Icó, não é a filha da Beth, é a Lena Icó. Depois é que ela é filha da Beth. Não vamos personificá-la tanto, né, Lena? Pois, saindo das caixinhas, né? Não é? Bem-vinda, minha querida, é um prazer, você sabe, inenarrável você estar aqui conosco. Eu sempre tive o desejo que você estivesse ao vivo conosco um dia. E para quem não conhece, gente, Helena, ela é muito assim, caladinha, muito tranquila. E nós estávamos falando ainda há pouco, Beth também, quando jovem, já havia nos falado aqui, que ela também tinha uma dificuldade de falar em público e tudo. Mas, aos poucos, ela superou isso e hoje ela é faladeira com força, né, amiga? Não sei que às vezes segurar, né? Eu, ao contrário, eu nunca tive esse problema, viu, Beth? Que bom que somos pessoas diferentes, né? Hoje de Uns manhã... falam mais, outros falam menos. Em casa nós temos um equilíbrio, né? Onde eu sou intermediária, a Maria Helena é que fala menos e Silvana é que fala mais. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Hoje de manhã, Marise estava ao vivo e eu estava no serviço até, eu entrei no ao vivo lá, e aí eu mexi com ela, ela falou assim, não sei o quê. E ela falou, gente, vocês estão achando que ela é séria assim? Isso aí é uma palhaça, que não sei o quê. Acabou comigo ao vivo, eu falei, oh, meu Deus, eu só ri. Então, amiga, seja bem-vinda. Eu espero que você venha mais vezes, que essa casa é sua, que você se torne uma pessoa assídua aqui conosco, porque eu te conheço pessoalmente e eu tenho uma admiração gigante por você, pelos seus dons, pela sua inteligência, que é inata, né? Pela sua inteligência emocional e pela sua capacidade de lidar com tudo e com todos. Né? Você tem um carinho, um carisma muito gostoso. Então, é isso, seja bem-vinda a essa Gratidão. Nossa... É uma honra estar aqui com vocês. A honra é também toda. também. Então, dona Beth, conta um pouquinho da viagem aí para nós, que é os planos, os próximos planos que vêm aí, as novidades. Quer saber dos planos passados ou dos planos futuros? Os passados fazem parte do que vem para frente, né? Ou não? Como eu estava falando, eu estive em Gramado para o Pérola de Sananda. Aí estive lá com a Pátia, essa linda que está aqui com a gente, com o Conde. Fiquei lá na casa da Rosalete. Né? Vi essa egrégora toda de luz, esse pessoal todo que a gente conhece, né? Que a gente está acostumado a estar aqui nas redes. Aqueles que eu não conhecia pessoalmente, aqueles que eu já conhecia, eu revi. Então, assim, foi muito lindo. A Elisa, a Camila, a Ju, a Rosalete, a Marise também estava com a gente. Foram tantas pessoas, ao todo éramos, se não me falha a memória, 58 pessoas. O local era muito bom, muito bonito, né? Gramado estava bastante frio,
mas isso não foi impeditivo, porque o calor humano estava lá. Depois eu fui para o Peru, passei lá uma semana, e na volta eu passei um dia em São Paulo, onde eu pude rever algumas pessoas queridas também, né? Aquelas que tiveram disponibilidade de estar presente. Aí nós almoçamos, passamos uma tarde deliciosa, jantamos. Então, assim, foi bem gostoso. E eu só tenho a agradecer, porque todos os dias o universo me traz surpresas maravilhosas, me traz pessoas maravilhosas, né? E a gente só cresce com isso, né? E hoje estar aqui com a minha filha, com você, é um grande presente. Hoje de manhã eu disse assim, universo, me surpreenda, né? Quais são os presentes que eu vou receber hoje? Presente grande, por favor. Aí, a minha grande filha me surpreendendo, porque eu não sabia que ela iria participar, soube pela tarde. Então, assim, foi um grande presente e está sendo estarmos aqui juntas. Então, eu quero deixar para vocês, né, esse movimento, para que ela possa também se expressar antes que eu fale demais. Então, só para a gente trazer aqui um pouquinho, deixar a Lena soltar a voz aí um pouquinho, nós estamos nos propondo hoje a trazer um tema sobre intuição e consciência. E eu estava analisando agora à tarde, porque meu dia hoje foi muito corrido, e graças a Deus eu tenho trabalhado bastante, eu tenho que agradecer todo momento, e uma das coisas que a gente tem que aprender na vida é ser grato. E assim como você falou, se você está recebendo muito, é porque você está aberta para receber. Você se colocou em posição de recebimento, né? E nós estamos, nesse momento, recebendo muitas energias, fortes energias, energias que vêm para fazer muitas transformações, não só a nível físico, mas principalmente a nível emocional. Vem trazendo para nós mudanças nas nossas, nos nossos padrões mentais, né? Naquilo que a gente vem, já estávamos presos por muitos séculos em ciclos repetitivos de padrões que nos colocavam à mercê de uma grade planetária, onde estávamos presos ali a certos padrões que nos mantinham num alinhamento de submissão, de inferioridade. E nós agora, nesse momento, eu tenho percebido, e tudo vem assim numa ressonância com todas as pessoas que estão à nossa volta, que trabalham principalmente na área como igual que a gente trabalha, e a gente tem percebido, aí eu mexi aqui alguma coisa. Tá. Que essa mudança está vindo muito forte e está rompendo muito desses padrões. Essa grade ela está sendo desmantelada de uma forma muito, muito veloz agora, e as coisas estão acontecendo com muita velocidade, trazendo tudo muito rápido. Então, a gente está pensando e está co-criando assim, está falando, então a gente tem que ter cuidado até mesmo com o que a gente pensa, com o que a gente pede, com o que a gente acha que aquilo é bom para nós ou não. E aí eu me vi assim, que a gente precisa ancorar essa energia que está vindo agora. Nós estamos no momento de sermos ancoradores dessa energia, para que a gente possa receber essas energias e utilizarmos através das nossas intuições. Está vindo para nós muitos momentos, tantos assim de reflexivos na parte de... Tem hora que, às vezes, a gente sente um aceleramento eu tenho ouvido muito isso nos meus atendimentos,
que as pessoas sentem-se aquela coisa de muita fé, de alegria, de felicidade, e daí a pouco ela está passando por um momento onde ela dá uma caidinha e vai desacreditando no movimento. Isso tudo está trazendo uma mesclagem, e por isso que eu acho que o momento da gente falar sobre intuição e consciência é muito propício, é muito interessante, porque que é a intuição para nós, né? A intuição é você estar no seu estado de presença, aquilo que é como se fosse um pressentimento, quando você conversa com o seu eu superior, com a sua alma, com a sua essência, né? Mais pura. E aí eu vou deixando você seguir na bola aí para a gente falar um pouquinho. Vamos aí, por favor, Lena, dá sequência aí para nós. Dentro do que você falou, trazendo para a minha referência, intuição sempre foi uma das minhas características mais fortes. Assim, eu sempre me considerei uma pessoa extremamente intuitiva. A intuição, para mim, acontece muito naturalmente. E muitas vezes eu tinha até dificuldade de perceber se aquilo eu estava intuindo ou se eu estava só captando do campo, digamos assim. Era uma intuição minha, do meu eu interior, do meu eu superior, de mim mesma. Eu estou captando do campo de outra pessoa, é só o meu pensamento, sabe? Eu sempre tive muitos questionamentos nesse sentido, porque isso sempre foi muito forte para mim. E durante o desenvolvimento, né, dessa minha jornada, e agora como eu estou me colocando, às vezes surge a palavra canalizadora. E eu tenho ainda uma certa resistência, por exemplo, de me intitular como canalizadora. Porque o meu tipo de canalização é diferente do tipo de canalização de minha mãe, né, Beth, da Marise, por exemplo, outros canalizadores. Mas hoje eu já consigo reconhecer que alguns dos meus processos intuitivos são canalizações. E aproveitando um pouco da fala que você trouxe do véu estar se rompendo, né, da gente estar acessando outras coisas, nessas jornadas que eu e a Marise e minha mãe estamos desenvolvendo agora, eu tenho recebido muitas informações de maneira intuitiva de que vamos acessar conhecimentos e camadas muito mais profundas de nós, que já passaram por aqui, digamos assim, né, nos Atlantes, nos Lemurianos e em outros locais, ou outras épocas, vieram também das estrelas, mas que já foram nossas e que fomos adicionando camadas em cima disso e restringindo esse conhecimento, né? E a gente está chegando no momento certo em que esse conhecimento vai poder voltar a ser visto, a ser sentido, né? A gente está saindo da ideia do racional, do entendimento lógico, linear. Né? Estamos todos caminhando... Exatamente. Estamos todos caminhando para um entendimento mais integral do ser, do sentir. Minha intuição sempre fluiu através deste caminho, do sentir. Então, todas as vezes que eu tinha dúvidas ou questionamentos sobre o meu processo intuitivo, eu sentia no corpo, eu sentia no coração, né? Eu trazia para um espaço de silêncio, de observação, de acesso a partir de um outro ponto de vista, né? Para poder ter coerência. Para mim, os processos intuitivos, quando eles são do meu eu superior, eu consigo perceber que há um alinhamento e coerência com quem eu sou. Então, quando eu capto do campo, eu consigo sentir a diferença do que está alinhado ao que eu sou em essência, ou do que eu só estou captando porque eu tenho uma sensibilidade para isso. E esse exercício a gente só vai trazendo para a consciência e ganhando autoridade, ganhando uma percepção maior a partir do momento em que a gente começa a se autoconhecer, a se analisar,
né? Exato. A perceber a colocação do que você está sentindo no corpo, nas emoções, né? Então, é um auto-observar em todos os aspectos. Passar pelo crivo do coração, né? Principalmente, sim. Nossa, é muito perfeito o que você falou. E a intuitiva daqui de casa, desde pequenininha. E ela sempre se sentiu atraída por numerologia, tarô, sabe? Essas coisas, esses mistérios, astrologia, né? Os astros, os signos, os símbolos. Ela sempre teve essa vertente dela, enquanto eu vim despertar para isso tudo em um outro momento. O meu caminho foi bem diferente do dela, né? Ela nasceu já com essa qualidade. A minha qualidade foi um expandir de consciência mais racionalizado, até eu poder sair dessa racionalização e poder me permitir viver esses outros aspectos da consciência, inclusive o intuitivo de uma forma mais direta, porque embora sempre tenha sido intuitiva, mas era uma intuição mais, como é que eu posso dizer assim, mais sutil, né? Eu seguia a intuição sem me dar muito conta de que era a intuição falando. Então, realizei muitas coisas na vida, né, seguindo a intuição de uma forma mais racionalizada. Hoje eu sou mais entregue. E é isso que a gente está trazendo aqui hoje. É como a gente percebe essa intuição, consciente ou inconscientemente. Não é mesmo? É. Quando você... Aproveitando para falar que o caminho que minha mãe seguiu serviu de exemplo e de norte para o meu caminho. Embora... Um momentinho de emoção. Não poderia deixar de contar. Embora a minha intuição seja muito natural, mesmo que ela não se desse conta, minha mãe, no caso, né, de que estava seguindo a intuição, em níveis profundos, eu tinha a permissão de ser intuitiva e de deixar a minha intuição fluir. Então, por isso, gratidão. Porque você foi acolhida. Então, manteiga derretida, viu, gente? Que bom. Puxou a Porque mãe. você parece até que você é filha de quem? Pois é, né? É duas choronas. Mas é por isso, porque você foi acolhida por ela, ela deixou você seguir essa intuição. Ela não te podou, o que a maioria das pessoas hoje fazem com os seus filhos, ou faziam praticamente antigamente, né? E muitas das pessoas que estiveram como é que fala, né, hospício que fala, não, como é que chama? Tem uma palavra aí. Manicômio? Isso, nos manicômios eram pessoas sensitivas que tinham essa percepção, mas não sabiam lidar com isso. E os pais e a sociedade como um todo, as religiões, tratavam isso como doença, né? Então, quando você fala nesse carinho, com essa emoção, né, da sua mãe ter te permitido deixar isso fluir, deixar isso vir na natureza, é muito gostoso. Porque sua mãe também tem essa coisa, né? Sua mãe, apesar dela ser um porte de general ali, ela tem um porte de comandante muito forte, né? Quando ela incorpora ali, principalmente o Pena Branca, a Ave Maria sai de perto. Aquilo que parece altaneira que é só. Mas ela é uma manteiga derretida, assim como você. Um coração triste, uma coisa linda. E outra coisa interessante da jornada dela, de influência na minha, é que por ela sempre ser muito racional, eu também tenho uma mente muito ativa,
eu pude perceber e analisar essa minha facilidade. Talvez se ela não tivesse essa veia racional presente, no sentido mais consciente, eu não me desse conta dessa característica intuitiva que eu tenho, por exemplo, né? Eu não analisasse, eu achasse que isso era apenas uma coisa comum e que todo mundo teria, ou, sabe? Não perceberia em diferentes níveis essa minha característica intuitiva. E hoje eu consigo também analisar racionalmente, aproveito para falar, para trazer essa consciência, que às vezes a gente acha que ser muito mental, ser muito espiritual, são caminhos opostos, né? Não são, eles são inteiramente complementares, né? Nós, humanos, temos tanto o emocional, o racional, o espiritual e muitas outras camadas de consciências e percepções que, se a gente alinha, a gente consegue muito mais. A gente vai muito mais além. E ter essa referência mental me ajudou a perceber outros aspectos de mim. Que delícia. Ninguém nasce, né? Cada um nasce dentro daquilo que vai ter maior contribuição para si. E eu lembro, Maria Helena falando disso, eu lembro dela pequenininha, um dia ela me disse assim, minha mãe, você é a melhor mãe de todas as minhas vidas. E eu respeitei isso, porque eu disse, gente, essa menina, ela está tendo uma memória de outras vidas, né? Ela estava com o campo aberto, ela era bem pequena. Então, ela estava com o campo aberto e vendo, talvez, né, uma trajetória de outras histórias que ela viveu aqui. Isso me deixou muito feliz e eu registrei, né? Eu registrei e não esqueci. Não, mas é isso, a questão de você ter. Quando a gente começa a fazer esse processo de autoconhecimento, né? A gente. Desculpa, gente, eu fiquei rouca agora à tarde, eu não sei nem porquê, estava ótima. E está tudo bem. Quando a gente começa a ter esse autoconhecimento nosso, a gente começa a perceber nos nossos momentos de quietude, né? Onde a gente precisa de estar conosco. Ontem nós falamos muito sobre isso na live com a Marlene, desse momento da gente, o objeto ontem de estudo foi sobre falarmos que a paz do mundo começa na gente, né? Então, que é quando a gente se percebe como um canal receptor, ou que seja mesmo conhecer a nós mesmos, sabermos que nós estamos recebendo de nós mesmos. E a intuição é sempre isso, é você, quando vem você se questiona alguma coisa, vem o primeiro estalo, e aí você é intuído a alguma coisa, mas quando você, às vezes, começa a colocar, mas se acontecer isso, fazer aquilo, aí é o mental que já tomou conta da situação e a intuição se foi. Então, a intuição, ela vem mesmo como uma conversa com o seu eu superior. E quanto mais a gente tem autoconhecimento, quanto mais a gente tem consciência de quem nós somos, mais nós alimentamos a nossa intuição. Sim. E, ao mesmo tempo, quanto mais intuídos nós somos, mais conscientes nos tornamos. Eu acho que é um processo, né, que vem aqui fazendo isso. Porque eu acho que um é atrelado ao outro. Mesmo sendo diferentes, mas um acho que ou é causa e consequência, ou é apenas uma polaridade da mesma coisa. Eu vejo assim que a intuição é a informação que a gente está recebendo a partir do nosso eu superior.
A intuição é quando a gente capta a informação, né, a partir do espaço do coração. A intuição, ela não é mental, ela não é cerebral. Né? Sim. Ela não passa por esse caminho, ela vem direto do coração, né? Que é a sede da alma, né? E ela está ligada diretamente ao eu superior. O eu superior, ele envia informações o tempo inteiro. A gente capta quando a gente está aberto, quando a gente abre o coração, quando a gente baixa as barreiras, quando a gente sai da resistência, aí a gente capta. Você vê que a intuição, ela não é demorada, ela é uma fração de segundo, né? Ela acontece ali, você capta aquela informação e o que é que você faz? Você, nós todos, né? Quando a gente se dá conta da intuição, a gente leva para a mente. A gente leva para a mente. E aí a gente vai querer analisar linearmente. E aí o que, que a mente diz? Não, esse negócio não vai dar certo. Não tem nenhum embasamento referencial para isso dar certo. Todas as referências que eu tenho, porque a mente está baseada onde? No passado, né? Em todas as referências que ela acumulou. Aí ela vai pesquisar rapidamente aquilo tudo, aquelas sinapses todas foram construídas e todas as referências e vai dizer assim, não, isso não dá certo, não está vendo logo? Não tenho referência. No máximo ela vai dizer assim, isso já deu errado. Aí quem decide se segue a intuição ou a mente linear? O ser. Aí eu tenho que fazer a escolha. Eu sigo a minha intuição. Se a minha mente está dizendo que eu vou quebrar a cara, eu vou seguir a intuição. Aí entra a consciência. Se eu estiver no nível de consciência expandido, eu aceito a intuição e sigo, independente do que a mente disser. Se eu não estiver expandida, se eu estiver contraída, eu vou para o espaço de medo, de dúvida, de incerteza, e aí eu não arrisco a intuição. Eu descarto a intuição. É o que acontece na maioria das vezes. A gente descarta a intuição. Porque a gente acha que não vai dar certo. Agora, quando a gente está passando pelo processo do despertar espiritual e da expansão da consciência, a gente começa cada vez mais a se arriscar na intuição, sem certeza nenhuma. Sem certeza nenhuma. Sabe o que é que faz a gente se movimentar nesse sentido? A confiança. A confiança. A confiança de que eu estou expandindo e de que aquilo é uma intuição. Só isso, mais nada. Aí a confiança gente de que você está vindo, isso está vindo de você mesmo, né? Da sua parte mais elevada. Porque você se abriu o suficiente e você cresceu o suficiente para entender que é você com você mesmo ali. E que nada dá errado a partir do momento que você confia e dá o primeiro passo. É aquilo de dar o primeiro passo e saber que vai ter um chão de baixo ali para você dar esse passo, mesmo você não tendo chão. É difícil, né? A intuição, ela não é só para as pessoas que estão expandidas. Não. Todos os seres são intuitivos. Sim. Todo mundo recebe intuição. Às vezes a gente não percebe. Agora, a grande maioria não segue a intuição por medo, por incerteza, por dúvida. Por quê? Porque analisou com a mente. Repara a mãe de bebês, o quanto ela é intuitiva e ela segue a intuição. Naquele momento, né? Depois ela perde esse contato. Mas enquanto o bebê é pequeno, a mãe está numa abertura, né, energética, que ela recebe muito mais intuição, principalmente com relação ao seu bebê. É, muito interessante. Esse caso eu nunca tinha pensado por esse ângulo, não. Mas tem toda um embasamento aí, né? Porque
é uma coisa assim de leoa, né? Você está ali o tempo todo, né, vigiando ali e percebendo. Você conhece o choro, se é de fome, se é você conhece tudo, né? É uma ligação muito forte, né? É aquela ligação que a gente tem com o nosso eu superior, né? Talvez seja esse momento mais tênue, onde a mãe tem essa congregação com o seu filho, essa comunhão, digamos assim. Deixa eu só passar aqui. Cadê meu óculos? Sumiu. A Isaura colocou aqui, é justamente por ser rápida, muitas vezes a intuição é confundida pela mente como impulso. É verdade, às vezes é confundida com impulso. Mas aí está a diferença de que Lena falou, né? Dela chegar num ponto onde você consegue discernir o que é seu e o que não é seu. A gente tem que amadurecer, né? Quando a gente começa a fazer essa introspecção, esse autoconhecimento, que a gente vai percebendo qual a diferença da informação que está vindo para nós. Ela é minha? Ela é do campo que está na minha volta? Porque nós captamos também muitas informações do campo, né? A gente sabe hoje, quando você está recebendo uma canalização, você falou também de canalizações, cada um tem uma maneira diferente de canalizar. É a mesma coisa que os processos que a gente costuma dizer, que o processo de ninguém é igual ao outro. Cada um tem uma maneira de caminhar, de avançar, de crescer, e também as canalizações, eu também falo pela mesma fase. Eu sinto, o meu é muito no sentir, sabe? Eu tenho muito sentir, muito aguçado, então eu percebo no meu corpo, no meu campo, muito forte essas intuições de tudo que vem. E você já é mais bruxinha, né? Eu chamo você de minha bruxinha, né? Minha bruxinha querida. Deixa eu aproveitar para falar então um pouquinho disso. Às vezes, a intuição pode ser um impulso. O impulso que surge pode ser uma forma de sua intuição se comunicar com você. Né? Não necessariamente só porque foi rápido e surgiu aquele impulso, não quer dizer que não tenha ali uma comunicação que está vindo do seu eu superior. Às vezes, a gente está tão desacostumado a ouvir ou a acessar a nossa intuição que ela se manifesta de formas que não são as formas, digamos assim, que a gente consegue traduzir. Né? Por exemplo, pode ser uma sensação corporal, pode ser um arrepio, né? Pode ser um desejo súbito por, não sei, entrar numa loja, por exemplo. Isso pode ser considerado um impulso, mas pode ser a forma que a sua intuição conseguiu manifestar para você ali o que né, está lhe intuindo a fazer, ou a dizer, ou a sentir, ou ao que for. Né? Pode ser apenas uma manifestação da sua intuição. Eu também sou muito física, minha intuição também acontece muito de maneira corporal, digamos assim, né? Por exemplo, eu tenho sintomatizações, ou tenho arrepios, ou sou sensível a ambientes, a pessoas, e sinto isso corporalmente. Mas eu também tenho muito da tela mental. Né? Por exemplo, hoje eu estava tomando banho e estava pensando que faria live, né? E estava ali, tomando banho e tal, e geralmente quando eu tomo banho, que eu estou fechando o olho, né, estou lavando o cabelo, estou naquele momento, assim, de presença, mas entregue, muitas coisas surgem na minha tela mental. Muitas. Eu vejo muitas imagens. Imagens que, em teoria, não fariam sentido algum. E eu solto. Eu não levo para o racional. Né? Hoje, eu tenho a total confiança de que se aquilo que está chegando para mim, em algum momento, tiver que ser contribuição, isso vai florescer, digamos assim, em algum momento, e eu vou saber o que aquilo vai representar, e se eu tiver que expor ao mundo, de alguma forma, aquilo vai se manifestar. Né? Então, hoje, eu tive muitas imagens, por exemplo, eu percebi que a egrégora de hoje tem muitos aviários. Eu não tinha muito contato com os aviários, não são seres que eu
tenho, assim, uma aproximação rotineira, digamos assim, né? E hoje, na hora do banho, eu percebi nitidamente que tinham muitos aviários, enquanto eu estava me conectando com a egrégora da live de hoje. Não sei por quê, não preciso analisar, não preciso saber. Surgiu na tela mental e veio com a informação de que se houvesse um momento eu compartilhasse, então estou compartilhando, mas eu não fico racionalizando o tipo de informação que chega para mim. Por isso, eu muitas vezes nem me consideraria canalizadora, né? Porque é tudo num fluxo muito intuitivo e eu levo muito para um espaço muito meu. Sempre eu questiono muito sobre mim, sobre o que aquilo traz para mim, como aquilo toca em mim, ressoa em mim. E a partir daí é que eu tomo as atitudes ou as ações que eu tiver que tomar. Por isso, muitas vezes, as pessoas acham que eu sou extremamente reservada, né? E eu não sou tão reservada assim. Em alguns momentos, eu sou tímida, né? Eu tenho aquele momento de timidez. Mas isso acontece porque eu não sinto, digamos assim, que aquele é o momento de eu me colocar. Antigamente, fazendo análise de hoje em dia, eu sei que durante muito tempo eu tive medo da minha luz. Eu sabia a potencialidade que eu poderia ser e eu preferia não expor essa potencialidade porque eu não queria arcar com as consequências disso. Eu queria arcar com as consequências de até onde eu sabia que eu poderia arcar com elas, né? Hoje eu já estou no caminho de confiança, como minha mãe fala, de entrega, num nível maior, que eu tenho a segurança de que eu arcarei com as consequências, né? Eu tenho a responsabilidade e aceito tudo que virá com essa responsabilidade, mas eu tenho a segurança que, independente do que vier, eu vou saber lidar com isso. Eu vou saber. Eu me sinto confortável e segura para dar esses passos todos, né? Mesmo não enxergando o chão, como a gente estava falando. Né? E já me perdi, já falei uma coisa, já não sei mais o que é que a gente estava falando inicialmente. A gente estava falando da intuição, né? E como se manifesta, e do fato de ser uma bruxinha. Ela estava dizendo na questão do impulso, né? Aí você começou a falar. Eu queria fazer uma observação com relação ao impulso. Existe o impulso intuitivo, como a Lena falou, mas existe o impulso reativo. Sim. Então, assim, a gente recebe uma informação ou recebe uma circunstância, uma situação que chega para a gente e a gente engancha ali, a gente tem um processo reativo. Então, isso não é um processo intuitivo, é apenas uma reação, e aí a gente reage por impulso. Entende? Era só essa colocação para que a gente não vincule impulso. Você foi bem clara no que você falou, mas né, é bom a gente reforçar, né? A questão da automatização, né? Isso. O impulso, a intuição, ela pode vir como um impulso, mas nem todo impulso é uma intuição. Isso. Sim. A questão agora nós estamos falando de quanto mais você se conhece, você consegue discernir um pouco mais. Então, é muito lindo esse desabrochar seu. Essa coisa de você assumir isso para você, que não é que você é reservada, é que você se mantém, quer dizer, não é naquela hora que você tem que se posicionar, mas hoje você tem plena confiança em você. Talvez houvesse ali o descrédito, né, que dessa intuição, vinha a intuição, mas talvez naquele momentos lá para trás ainda você tivesse alguma dúvida, mas hoje, com esse autoconhecimento que você tem passado, Lena, e todos nós, com essa abrangência da luz que está vindo agora, e estamos com uma modificação no nosso campo energético muito grande.
ainda ontem nós estávamos falando, através de algumas canonizações muito sincrônicas, que houve duas pausas gêmeas da Schumann, e muitos canalizadores trouxeram que houve ali uma modificação do nosso campo energético, uma modificação da grade. Então, que a gente está se abrindo muito agora para isso aí que você disse, fazer mais essa integração nossa, de poder nos relembrar mais aquilo que a gente sempre foi, né, na nossa essência primeva, né? Naquilo que a gente veio para ser e que ficamos presos nesses padrões por anos e anos e anos. Então, nós estamos tirando como se cascas de cebolas, né? Estamos tirando as cascas e cada vez mais camadas estão saindo. E é muito lindo quando a gente se dá conta disso, que é um amor tão puro que a gente sente. É um momento que, como você começou a falar aí, aquela hora com relação à sua mãe, e é muito gostoso a gente ver que a gente é acolhido, tanto que a gente está sendo acolhido, não só, aí nesse caso, você citou sua mãe, mas nós estamos sendo acolhidos de uma maneira muito grande por todos os seres de várias orbes, de várias dimensões, estão aqui nos apoiando, né? São nossos fractais também, são partes nossas também, que estão aqui nos ancorando, porque nós estamos hoje como quase que um anfiteatro, né? Até hoje é bem um anfiteatro, porque estamos aqui desempenhando um teatro e a gente está, e ali as pessoas estão em volta trabalhando e nos auxiliando. E a gente sente cada dia mais essa força, essa luz conosco, e isso abrindo nossos campos. Mas, para isso acontecer, precisamos nos permitir, como Beth falou no início, é nos permitirmos, é estar aberto para que isso aconteça, né, Beth? Com certeza. Sem abertura, a gente não dá os passos seguintes. Sem confiança, a gente não vai. A gente continua nos padrões antigos. Ou a gente confia, ou a gente não confia. Para mim, não existe meia confiança. Né? Não existe. Eu confio ou não confio. Agora, assim... Tentativa. Você não tem tentativa. Você faz ou não faz. Você não tenta. Você faz ou não faz. Isso. Para mim também não existe tentativa, né? Ah, eu vou tentar ser feliz. Ou você vai ser feliz e vai investir nisso, ou você não vai. Você não vai tentar. Né? Você não vai tentar colocar um óculos, por exemplo, como você colocou aí. Você não tenta, você coloca o óculos, ou você não coloca o óculos. Para mim, as escolhas, elas não são fracionadas. Ou você escolhe, ou você não escolhe. Ou você faz, ou você não faz. Né? Para mim, passou do tempo da gente acreditar, né, que a gente toma decisões para expandir. A gente não toma decisões para expandir. A gente faz escolhas para expandir. Escolha, para mim, é assim: eu sei que está ali. Eu sei que essa possibilidade existe. Eu sei que está disponível. E eu escolho manifestar, e eu manifesto. Eu não preciso decidir, porque na hora que eu vou para a decisão, eu vou para a minha mente lógica e racional, e eu vou ponderar todos os prós e contras. E quando eu faço essa pesagem, né, para tomar uma decisão, aquilo já ficou pesado. Aquilo já não é mais do ser, entende? Já é da tridimensionalidade. A escolha é leve. É a confiança de que eu sei, o campo é de infinitas possibilidades. Né? E eu escolho. Eu escolho manifestar aqui agora. Eu disse: universo, me dá hoje um presente. Eu recebi, eu escolhi tamanho grande.
Olha aí para você ver seu presente, o nosso presente, o Muito desabrochar, não é? É muito emocionante. E fala um pouquinho aí do trabalho que você está desenvolvendo, Lena, das coisas que estão vindo para você com tanta fluidez. Vieram a vida toda, né? Mas agora Sim. você está mais atuante, está mais, né, participando mais efetivamente dos processos. Você ficava mais nos bastidores, né? Agora eu sinto que você está muito mais presente. E como que vê isso para você? Bom, eu sempre me senti muito confortável antes, como eu dizia, né, nos bastidores. Né? Então, eu contribuía de uma forma mais indireta, digamos assim. E, aos poucos, eu fui tendo uma participação, digamos, mais abrangente ou mais ativa em alguns processos energéticos, em algumas jornadas, né? Eu acho que esse trabalho de me empoderar, digamos assim, de estar mais à frente, começou muito embrionariamente com as imagens que eu estava fazendo com inteligência artificial. Né? Eu acho que isso foi, assim, meio que, digamos, um primeiro passo. Embora eu já atuasse energeticamente em muitas outras jornadas, eu sempre fui uma grande sustentadora de campos. Né? Sempre me considerei muito ancoradora e guardiã, sempre tive muito isso, muito presente, eu sempre fui muito transmutadora. Uma das minhas missões, digamos assim, nessa encarnação, tinha muita relação com a transmutação de questões vinculadas a meu pai, por exemplo, né, ao campo dele. E hoje eu tenho consciência disso. E trabalhei muito isso, porque eu sempre tive essa ligação muito forte, energética com ele, e houve até momentos em que houveram interferência na Sim. minha vida cotidiana, né? E a partir daí eu trabalhava energeticamente sempre nos bastidores. Fiz reiki, fiz outras técnicas, né? Aprendi outras técnicas de energia. Sempre gostei de ler tarô e oráculo, mas não fazia isso abertamente, fazia apenas para pessoas conhecidas, né? Então, sempre fui muito assim de mexer já em campos e trabalhar energias de uma forma muito reservada e tímida, assim. E com a inteligência artificial, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de inovações, tecnologias e fazer coisas novas, pensar de forma diferente, construir coisas, manifestar coisas. Eu sempre fui muito assim de fazer, sou muito criativa. E com a inteligência artificial, aí eu achei que imagens, eu comecei a ter facilidade de gerar imagens. Com esse caminho de criar imagens, né, com a inteligência artificial, foi chegando para mim o trabalho de mesas, trabalhar com plataformas energéticas, né? Então, eu comecei participando um pouco ali na construção de algumas mesas. Comecei com Conexão com as Estrelas, trabalhei com a mesa com Tati Oliveira, trabalhei na sua mesa, né, na confecção da mesa que você recebeu, e... Você sabe que eu ia falar isso? Eu senti que durante esse processo que você estava fazendo comigo, da mesa que eu recebi, você, naquele momento, você começou a receber muita coisa dos dragões. Você, ao mesmo tempo, estava movimentando duas energias. Parece que ali abriu também muitas coisas ali para você. Nós conversávamos muito, e aí você falava que você estava... E foi logo quando surgiu o trabalho que vocês fizeram no Sul, né? Você teve muita em São Paulo. Era aí que eu ia chegar, né? E aí, a partir desse trabalho, o envolvimento nesse sentido, alinhou com a intuição e a informação que minha mãe e a Marise tinham recebido sobre os dragões, né? Os dragões da luz, a egrégora dos dragões da luz, que apresentaram para realizar um trabalho.
E eu, como já estava envolvida na parte de suporte, comecei a acompanhar mais de perto esse trabalho e, de repente, percebemos que eu também estava recebendo as informações necessárias para essa jornada. E aí eu passei, então, a incorporar ali, a agregar, né, essa equipe da egrégora dos Dragões da Luz, e começamos com o retiro e com a mesa, né, a plataforma. Então, foi a partir daí mesmo, assim, que eu comecei a colocar mesmo, né, me colocar mais à frente Ainda nesse retiro dos Dragões da Luz, eu estava muito no papel de guardiã e sustentadora do campo, né, da egrégora, e a parte mesmo tecnológica, digamos assim, que era a mesa dos dragões, a confecção ali da mesa com as informações que estavam sendo passadas. E com essa experiência, outras coisas foram surgindo, né? Um pouco antes disso, do retiro, eu já estava sentindo a necessidade de fazer meditações guiadas, né? Trabalhar um pouco com Maravilhoso meditações. aquele trabalho seu. Você E podia bem retomar aquilo, viu? eu estou querendo. Nossa, eu amo. Nossa, eu tenho todas gravadas. Não perdia Pois é. uma. Eu vou, eu navego naquilo ali. Você é muito sutil nesse contar de história. Você tem um pouco da sua mãe aí, né? Que a sua mãe gosta muito de uma historinha, de colocar o contexto numa historinha. E você Sim. faz essas narrativas muito bonitas. Você coloca aquela coisa dos dragões que vem aquele sentido ali do card e tudo, mas você leva isso para uma fluidez, com uma leveza muito grande. E a voz muito doce. Então, eu estava sentindo essa vontade de conduzir meditações, unido a isso, ao meu próprio processo com os oráculos, né? Porque eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei muito de tarô e oráculo e coisas assim. Porque hoje eu percebo que essa era uma forma segura de ler o campo, por exemplo, né? Porque o oráculo, ele é uma leitura do campo, né? Seu ou de outra pessoa, né? Ele é uma ferramenta, um instrumento ali que você usa para fazer leituras. E eu sempre olhei oráculos num ponto de vista um pouco diferente da interpretação casual ali da carta em si, né? Eu sempre tive um pouco o sentir da carta, né? Dos símbolos que estão ali trazidos. A carta em si não é só aquele monte de palavras que está ali, tem muita representação numa carta de oráculo, né? Tem muitas outras camadas ali por trás de cada carta. E aí eu estava sentindo muito esse convite de fazer uma meditação dentro de uma dessas cartas. E surgiu de ser junto com o oráculo, com o Retiro dos Dragões, eu ter o oráculo dos dragões. Eu disse, olha, tá casando, então eu vou juntar ali as duas coisas e fazer essa meditação com esse oráculo. Então, aí, pensei esse quadro, né? Com Eu os afazeres. tenho um WhatsApp só para eles. Pois é. Só para os Com o tanto dragões. de demanda que acontece do dia a dia, ele acabou ficando um pouco parado, mas eu estou com muita vontade de voltar, inclusive com outros oráculos, não só com o dos dragões, né, para finalizar esse oráculo dos dragões. E a gente está agora, já falando das novas jornadas, né? A gente está com Alquimia da Luz, que é uma jornada lindíssima. A gente começou a sentir essa jornada já antes mesmo do retiro, a gente nem tinha terminado de fazer o retiro, a gente já estava começando a sentir no campo ali um pouco desse trabalho que seria realizado. Lá no retiro, né? Da luz. Vou falar. Lá no retiro, as pessoas gostaram muito do lugar, e então a gente sentiu que esse lugar também seria propício para esse novo trabalho. Assim, o que é que chegou para a gente da Alquimia da Luz? A necessidade e a potencialidade das pessoas hoje transmutarem e manipularem conscientemente a própria energia luminosa, a sua própria parcela de luz. E isso surge com muitas roupagens.
Quando a gente, assim, quando a gente sente um trabalho, vai fazer um trabalho específico, normalmente uma egrégora se apresenta com mais facilidade, né? Se coloca mais à frente. Embora Certo. coletivamente a gente saiba que muitas egrégoras vão estar atuando, para os Dragões da Luz, por exemplo, a egrégora que se apresentou foi logo os Dragões da Luz. Para o Alquimia da Luz, a gente tem percebido que as egrégoras, elas não estão se limitando. É bem esse termo que chega para a gente, né? A gente não vai limitar, é muita potencialidade, é muita coisa. E foi a partir do acesso a esse campo, deste trabalho, desta jornada, que eles estão dizendo que novos conhecimentos e conhecimentos muito antigos vão ser trazidos à tona novamente. A gente vai poder acessar muitos espaços sagrados de nós, dos seres, né? E a gente vai poder trazer isso já para a manifestação. Que lindo. Durante a captação, a gente se via, digamos assim, né, como bruxas, como fadas, né, como ciganos da alma, né, e isso é um pouco o que eu estou trazendo lá no meu perfil, né, porque é um pouco mais o meu ver disso, né, e a gente vai fazer transmutações energéticas importantes em todos esses níveis, né, de forças, representações da força que foram que ao longo do tempo foram sendo esquecidas ou transformadas ou abordadas de aspectos que não são o que são verdadeiramente, digamos assim. Sim, Né? foram... Então, na Alquimia da Luz, a gente vai ter, por exemplo, uma cerimônia na fogueira. Eu adoro fogo, sempre adorei. E a gente sabe a potência transformadora do fogo, né? Então, a gente vai trabalhar aí com essa força, a gente vai trabalhar com os elementos, a gente vai trabalhar com o som, que está sendo... Eu acho que as ferramentas sonoras estão sendo uma das maiores tecnologias que estão surgindo aí para a nova Terra, né? O uso de som como... Som e cores, né? Sim. Som e tom. Você veja, cores, por exemplo, é um tema muito antigo. Cromoterapia, por exemplo, há muito tempo que se usa o poder das cores, digamos assim, né? É uma terminologia que já traz um arcabouço grande, assim como outras. Mas justamente essas terminologias que agora começam a ter uma nova roupagem. A gente começa a perceber a partir de um outro espaço de consciência, né? Elas começam a atuar e a gente a compreender sobre outros aspectos. Exato. A gente vai perdendo aquelas referências, né, que a gente tinha. Voltando lá no início, né, a quebra dos padrões que estavam acontecendo. Então, a gente vai perdendo essas referências que nos continham o tempo todo, e novas roupagens estão vindo agora. Não é isso? Então, a Alquimia da Luz, a proposta é bem essa, né? Trazer uma nova roupagem, para que você possa manifestar a sua luz. O alquimista, o que é que ele faz? Ele transforma o chumbo em ouro, né? Ele pega a sua experiência do que passou e transforma ali na luz do ser, né? Então, a gente vai poder realizar essa alquimia de cada um. Cada um vai poder ser seu próprio alquimista. E aí a gente vai trazer ferramentas, né, que vão dar suporte a isso, processos energéticos também. E esse Alquimia da Luz, a gente vai ter 2 edições. A primeira vai ser em setembro, em Portugal, e a segunda vai ser em dezembro, em Amparo, São Paulo. Além do Alquimia da Luz, a gente está desenvolvendo uma jornada online, que é Conhecendo Suas Capacidades Dimensionais. Essa jornada é completamente imersiva, né? A gente vai realizar 22 encontros online, e vão ser disponibilizados bastante materiais preparatórios e pós o encontro, porque a proposta é que o encontro em si seja
um momento de imersão profunda dentro de cada dimensão da consciência que a gente vai trazer. É uma nova formatação, né? Além dos formatos que a gente já utilizava antes. Então, a gente está trazendo um conteúdo novo, né? E uma forma de entrar nesses processos nova. Né? Então, vão ser 22 encontros, onde a gente vai aprofundando desde a primeira dimensão até a 22ª dimensão da nossa própria consciência. Então, a gente está praticamente abolindo a parte teórica, né? E a gente vai ficar apenas com a parte imersiva, onde as pessoas vão realmente, né, mergulhar nos seus processos conscienciais, na sua própria expansão. E para isso a gente construiu um material de suporte, né, anterior, onde você vai se preparar para entrar no encontro. No encontro você já entra diretamente na imersão, né, e depois você tem um suporte, né, para a integração, e durante a semana acompanhamento para você chegar até o próximo encontro. Então, é um trabalho muito profundo e que está nos deixando muito felizes. Né? E diferente, né? Completamente diferente. Completamente diferente. Eu acredito que a cada nível consciencial que a gente alcança, né, que a gente vai agregando, né, a gente tem mais capacidade de acessar espaços mais ampliados de consciência. E é isso que a gente vai fazer, uma jornada de 21 encontros, onde a cada 22. encontro a gente acessa. Como é que chama esse? Conteúdo. Conhecendo suas capacidades dimensionais. Conhecendo as suas capacidades dimensionais. 22 encontros, 22 semanas, 22 níveis conscienciais que a gente vai adentrar, vai acessar. E os 3 primeiros níveis trabalha basicamente o corpo físico, e daí a gente vai levando. O primeiro encontro chama o chamado à matéria. Perfeito. Aqui, nossas energias estão gigantes, eu não sei se dá para vocês verem. Gente, mas está muito lindo. E agradecemos a todas as egrégoras, aos Avians, né, que, como você disse, estão presentes conosco aqui. Lena, foi muito gostoso ter você aqui. Eu adorei. Mais vezes participa, vamos trocando bolinhas aqui, nós 3. Um dia também que sua mãe não puder, vem. Um dia que eu não puder, você vem com sua mãe. Vamos manter esse vínculo. E, Silvano, presta atenção, o próximo é tu. Estou te convocando. Foi uma delícia, foi um prazer lindo, um presente, mas um presente você está aqui. Você sabe o tanto que eu te admiro, o tanto que eu tenho você no coração. E é recíproco. Você está aqui inaugurando aqui a sua imagem aqui, é uma dádiva para mim e para sua mãe. É um orgulho muito grande. Não é mesmo, Moisinha? Isaura, viva o São Silvano! Nós vamos pegar Silvano agora, Isaura, da próxima agora é ele. Silvano também tem plateia. Então, nós já chegamos aqui no nosso horário, agradecendo a presença de todos, aqueles que virão também, né? E, Beth, obrigada, que seja uma semana produtiva e que esse trabalho venha nesse formato maravilhoso que eu já apaixonei por ele. Eu quero estar junto, se assim é, que eu estarei lá. Não tem como entrar num trabalho desse e não sair transformado. Não tem. Estarei lá. Mas gratidão. Muita paz.
Lembrando que hoje nós temos portal 66 daqui a pouquinho. Nossa, eu nem estava ligando. Eu tenho que entrar e comprar lá para mim entrar, que eu não vi, não. Portal, gente, ó. Entra lá no link do Ser das Estrelas, lá no Linktree da Beth, tem lá, você acessa e consegue fazer. É R$ 15, é baratinho, é gostoso, é uma dádiva, é um presente que a gente nos permite dar. Vamos lá, então, todo mundo participar. Boa noite a todos, que seja uma semana iluminada. Beth, eu tenho que lembrar aqui, porque eu vou